Agora, ao vivo com a Aline Beckett, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que discute a ampliação do foro privilegiado. A Corte já formou maioria pela ampliação, mas o ministro André Mendonça pediu vista para a conclusão do voto. O que é que você conta para a gente, Aline? Bom dia. Olá, bom dia, Colombo, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, o julgamento acontece em plenário virtual e vai até a próxima sexta-feira. Com isso, com o novo entendimento do STF, alguns processos podem voltar aí à instância máxima, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve pedidos de investigação solicitados logo após o fim do seu mandato por situações que ocorreram enquanto ele era presidente da República. Esse entendimento também pode impactar o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acusado de assédio sexual. O ex-ministro pode ter um inquérito aberto pela Suprema Corte também. Além deles, outros 2 parlamentares também podem ser investigados aí, podem ser julgados, no caso, com relação a esse entendimento do STF sobre o foro privilegiado, que é o caso do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, por suposta prática de rachadinha enquanto ele era deputado federal, e a ex-senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, por suposto crime de corrupção passiva. Eu lembro a vocês que o julgamento sobre o foro privilegiado teve início em março deste ano, mas logo em seguida foi interrompido por conta do pedido de vista do ministro André Mendonça, como você bem disse. O julgamento volta hoje, já volta com o voto do ministro André Mendonça. Essa análise sobre o foro privilegiado foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes. Ele propôs que as autoridades continuem sendo julgadas pelo STF com relação aos crimes que tenham sido cometidos enquanto a pessoa ocupou ou ocupa aquele posto. Caso esses crimes tenham ocorrido antes de ocupar aquele cargo, o processo da pessoa será remetido às instâncias inferiores, que no caso são os outros tribunais. Até então, seguiram o voto do Gilmar Mendes os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Além do voto do ministro André Mendonça, que é o que a gente espera para hoje, a gente espera também os votos dos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Nunes Marques. Colombo. Muito bem, Aline Beckett, ao vivo, direto de Brasília. Vale ressaltar, como a Aline lembrou, que já há maioria formada. Então, claro, fundamental terminar o julgamento, mas a maioria já está formada. E é uma boa discussão, não é, Vilela? Afinal de contas, uma autoridade é acusada, a gente já tem o Vilela aí para colocar aqui na tela, uma autoridade é acusada de cometer um crime durante o exercício do mandato. Ou seja, a condição que ela detinha naquele momento, que o mandato conferia a ela, colaborou para a execução de um determinado crime. Mas ela, quando o crime foi descoberto ou denunciado, já não ocupava mais aquele crime. Ou pouco tempo depois deixou aquela condição que foi fundamental para que ela exercesse o crime. Ela deve ser julgada na condição de autoridade que era e por isso teve o cometimento do crime facilitado, ou na condição de um mortal como qualquer um de nós que não ocupa um cargo público. É uma discussão do ponto de vista jurídico, eu imagino que deve animar vocês, operadores dessa nobre arte, né, Vilela? Sem dúvida, é um tema muito interessante do ponto de vista técnico, do ponto de vista acadêmico e um tema importantíssimo do ponto de vista prático. Até porque o mais importante disso é que a regra seja estabelecida definitivamente e não venha a ser mudada, a ser alterada de acordo com o momento, de acordo com a visão da época. É fundamental que haja segurança jurídica e que a gente tenha clareza de qual será o foro adequado para julgar os crimes, especialmente aqueles cometidos por políticos, por pessoas que ocupam funções públicas. É fundamental que a gente tenha claro que o foro por prerrogativa de função, ele tem a sua gênese no sentido de haver uma garantia de que não haja algum tipo de retaliação a um determinado político, especialmente por conta de uma série de ações que poderiam surgir no âmbito local, em primeiro grau, e que poderiam, eventualmente, atrapalhar a própria liberdade que o político tem e deve ter de colocar as suas posições, de fazer o que é necessário. Então, é importante, existe, ok, sem problema, mas é fundamental que haja um critério objetivo.
que toda a sociedade saiba, olha, enquanto ele estiver no cargo, ele vai poder ser julgado por prerrogativa de função. Ah, depois que ele saiu, não será julgado mais, ou não, continuará sendo julgado. É melhor uma regra que não seja tão boa do que a total falta de regras e a insegurança jurídica.